as respostas de ontem. Gostei. Aquela mancha no PDF, eu nem notei direitinho não. Bom, pessoal, estamos gravando, tá? Podem colocar o nome de vocês, nossa frequência, e vamos abrir o livro na página 148, né? Como eu falei, a gente parou na 147, a gente vai para 148. A gente estava vendo a organização, né? A organização dos estados, dos países, aliás, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Ou seja, a União Soviética propriamente dita, que se formou ali com Lenin, Trotsky e Joseph Stalin, que se dissolveu, né, passando por muitas crises no setor financeiro, né, crises essas que foram originárias, né, são oriundas de uma péssima administração pública de todos os seus recursos, porque, claro, estamos falando de um território imenso, né, estamos falando de um aglomerado de 15 nações. Então você tem um território gigantesco, né, que no mínimo você poderia explorar toda a agricultura possível dentro daquele solo, né, com aquela temperatura. Peraí, nem todo canto lá era favorável para plantio, certo? Nem todo canto era favorável para certas sementes, mas poderiam formar-se ali parques industriais para outros setores, né? A agricultura poderia ser mais direcionada para os climas mais favoráveis, como é no caso do Brasil, né? Como eu falei para vocês, aqui no Brasil, algumas regiões, principalmente Sudeste e Sul, são favoráveis, né? São mais agradáveis para o plantio de algumas sementes, né? Para o plantio, por exemplo, do arroz. O arroz do Sul, o arroz no Sul é muito melhor cultivado, muito melhor aproveitado, certo? Diferente de outras regiões. Aqui no Nordeste, por exemplo, o plantio de outras plantas, meio redundante isso, né? Que são mais da região tropical, são melhores aqui no Nordeste, porque nós estamos aqui mais próximos aqui da linha do Equador do que o Sul, né, que está mais próximo dos polos. E também falamos ontem da dissolução da Rússia, aliás, da União Soviética, em 1991, que também marcou o fim da Guerra Fria, né, marcada principalmente pela corrida armamentista, né, a corrida bélica, a demonstração de quem tinha um maior poderio bélico, quem tinha as melhores armas, os melhores mísseis, com mais alcance e com mais poder destrutivo, e também a corrida espacial, né? Quem chega primeiro à Lua, os americanos ou os soviéticos? Nós paramos com a formação da Comunidade dos Estados Independentes, que é o que a gente vai ver na página 148. Aliás, a gente ia, vez por outra, pincelando esse conteúdo nas páginas 145, 146 e 147. Mas aqui temos um cenário, né, uma unidade dedicada à CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Todo mundo com o livro aberto, página 148. Vamos ler e, como sempre, vamos contextualizar. Lembrando também, para aqueles que não viram, né, porque eu realmente entendo que às vezes tem muita atividade, eu coloquei na nossa turma ontem, já eram umas 5 horas, se eu não me engano, 5h30, coloquei na turma ontem 5 questões sobre o que a gente viu aqui, certo? Sobre o que a gente viu da União das Repúblicas Soviéticas e todo o seu contexto financeiro, né, econômico no caso, político e de outros campos, né? Mas eu só coloquei o que a gente estudou, porque eu tenho muitas outras questões para colocar também. Muitas outras questões de outros âmbitos, mas claro, como a gente não estudou, como a gente não viu, obviamente eu não vou cobrar. Aspectos naturais e agropecuários. Com um vasto território de 22 milhões, aliás, cadê meus óculos?
Essa é boa. 22.031.143 quilômetros quadrados, espalhado entre a Europa e a Ásia. A CEI apresenta uma natureza climática rigorosa, como eu havia falado, e um subsolo rico em recursos minerais e energéticos. A maior parte do seu território é constituída pelas vastas planícies centrais, denominadas pelo clima temperado continental. Dominadas pelo clima temperado continental, com invernos rigorosos e prolongados. Os verões são úmidos e quentes. Metade da região é recoberta pela taiga, floresta de coníferas. No extremo norte encontram-se climas polares e subpolares, com temperaturas bastante baixas o ano inteiro, onde a vegetação de tundra, musgos e linques se faz predominantes. Ou seja, até aqui, o que é que eu... Deixa eu tirar esse fone, que eu acho que tá... Talvez tenha melhorado para vocês. Para mim estava chiando. Até aqui, nesse primeiro, parágrafo pequenininho, e segundo parágrafo, o que é que a gente percebe que o nosso texto mais enfatiza? O rigor, a severidade do clima de lá, que era mais para o norte, extremamente desfavorável para o cultivo, certo? Mas, obviamente, temos um território vasto e temos por onde explorar o setor agropecuário, que é o que a nossa unidade aqui vai dedicar. Terceiro parágrafo. Quem chegou agora, ponha um nome, tá certo? Não esqueçam de pôr o nome e o número, pessoal. Seu solo apresenta baixa fertilidade em virtude da elevada taxa de acidez. Mesmo assim, é bastante utilizado na agricultura e principalmente na área de steppes do Cazaquistão, da Rússia e da Ucrânia, onde é encontrado solo negro. Meu Deus, me perdi. Ternozion. Nessa região, destacam-se as produções de trigo, centeio, cevada, milho, aliás, aveia, milho e outros cereais. Deixa eu dar um zoom aqui. Ótimo. Outros cereais, além de batata, beterraba, frutas e girassol, cujas sementes são utilizadas para a produção de óleo. Nos países da Ásia Central, a produção de uvas, algodão, chá e arroz, bem como a criação de gado, caprino e ovino, conferem relevo à economia, que também apresenta a produção de vinho, óleo de rosa como destaques regionais. A geopolítica dos recursos minerais. A CEI possui um dos subsolos mais ricos e diversificados do planeta, o que torna a região estrategicamente importante como produtora de uma grandiosa base para qualquer cadeia produtiva. No Cáucaso, junto ao litoral do Mar Cáspio, são encontradas grandes jazidas petrolíferas, cujo principal centro é a região de Baku. Na primeira década do século XXI, foram descobertas novas jazidas na bacia do rio Volga, depressão do rio do Mar Cáspio, ao norte da planície da Sibéria, além de outras na Ucrânia, na Ásia Central e na Sibéria Oriental, que tornam a CEI autossuficiente e um grande polo exportador de petróleo. Ou seja, nós temos aqui, já que estamos falando da geopolítica dos recursos minerais, que simplesmente, pelo fato de ser um grande poço, de petróleo, com várias jazidas nos seus mares, obviamente também por conta do seu vasto território, de sua grande expansão territorial, ela já é por si só autossuficiente. E isso também se enfatiza pelo fato de ela ser grande exploradora e exportadora, já que aqui no texto não falou, mas ela é exploradora e exportadora de petróleo. Além disso,
aqui no mapa, né, mostra só as regiões industriais, que é basicamente um resumo em imagem do que a gente acabou de ler. Além disso, a CEI possui 58% das jazidas mundiais de carvão mineral, situadas nas regiões da Sibéria Central. De seu subsolo são extraídos aproximadamente 156 bilhões de toneladas de xisto betuminoso, o que torna a área o segundo produtor mundial desse recurso energético pouco explorado. Assim como aqui no Brasil, a gente também é um maior produtor de urânio, mas a gente não explora ele como deveria. A Rússia, no caso, a gente não explora, mas a gente vende. A gente vende a preço de banana, super barato. Dois erros aí. A Rússia é também um dos maiores produtores de gás natural do planeta e exporta para nações da União Europeia, utilizando gasodutos que se estendem das áreas produtoras e cortam o leste europeu. Essas linhas de gás aqui já foram dominadas, né, em certas partes pelo Estado Islâmico, mas foram logo retomadas pela Rússia. O Estado Islâmico, na sua dominação, querendo expandir o seu califado, chegou a dominar. Essas algumas dessas linhas de distribuição de gás. Mas, lógico, estamos falando da Rússia. Em 2003, a Rússia colocou a Europa Ocidental em alerta ao suspender o fornecimento de gás para a Bielorrússia, que não aceitava pagar o dobro do preço cobrado até então. Após tensas negociações, o governo russo normalizou o fornecimento por meio da empresa estatal, que administra aproximadamente 20% desse recurso no país. Devido à riqueza energética, os países ocidentais, principalmente os Estados Unidos e os da União Europeia, vêm aumentando sua influência sobre diversos países da comunidade dos Estados independentes, pois a Rússia, que dispõe atualmente das maiores reservas mundiais de fontes energéticas fósseis de hidrocarboneto do mundo, bem como o controle das redes de distribuição de gás e óleo, gasoduto e oleoduto, pode aprofundar a crise que tomou conta do mundo a partir de 2008. Ou seja, o medo dos norte-americanos e de alguns países da União Europeia é que a Rússia, com seu poder de distribuição de gás, corte essa distribuição e que isso venha a ter consequências gravíssimas na crise econômica que a gente ainda está passando, né? São mais de 10 anos de crise e ainda não se normalizou. O subsolo da CEI também é rico em recursos minerais, como ferro, manganês, ouro e urânio, mas não tão rico quanto o Brasil na questão do urânio. A herança industrial soviética, Rússia, indústria e energia. Aqui a gente tem necessariamente o gráfico que mostra onde estão situadas algumas indústrias da Rússia e o que é que fazem lá, né? Metalúrgica, siderúrgica, petroquímica, centro nuclear e etc. A gente vai deixar a observação desse gráfico e passar aqui para baixo, aqui no parágrafo. Herdeira da industrialização construída durante os anos socialistas, a CEI apresenta 4 países industriais que evoluíram e se sofisticaram após a queda da União Soviética, a partir de investimentos transnacionais. Rússia é o segundo maior produtor mundial de energia elétrica, ouro, aço e carvão mineral, e o 11º em produção de petróleo. Nesse país, estão localizadas as principais concentrações industriais da CEI, em Moscou, São Petersburgo e ao sul das cadeias da cadeia dos Urais. O que também, né, enfatiza esse receio americano do poder econômico, não apenas militar, do poder econômico da Rússia. O fato de quase toda indústria da comunidade dos estados independentes da antiga União Soviética se situarem sob o poder mesmo do Kremlin, né, do governo russo.
no caso de Vladimir Putin, hoje, né? A Bielorrússia destaca-se a grande produção de energia nuclear, carvão e as indústrias químicas. Cazaquistão e Ucrânia são os principais polos industriais petrolíferos, mecânicos e siderúrgicos. Só para enfatizar, né, que é sempre bom contextualizar esse receio, a Rússia, para enfatizar o mito dos americanos sobre a Rússia. A Rússia ela tem poder militar para invadir e dominar a Ucrânia em 3 horas, certo? A Rússia tem poder suficiente para fazer isso no seu vizinho. Invadir e dominar em míseras 3 horas. Claro que a Ucrânia é bem menor do que a Rússia. No entanto, a herança soviética deixou um saldo negativo, já que a gente estava falando muito de pontos positivos, né? Já que grande parte dos escassos investimentos estatais ainda é canalizada pela indústria bélica, pela indústria de armas. A SEI é um dos maiores produtores de armas do mundo. Isso provoca falta de investimento em outras áreas de pesquisa e tecnologia, fazendo com que muitos cientistas e pesquisadores deixem a SEI em busca de trabalho e melhores condições salariais em outros países. Isso aqui também é uma questão, né, econômica e também política, claro, aqui do Brasil. Aqui a gente também tem muito cientista, muito astrônomo, muito artista também, que não tem as condições dignas de trabalho aqui e vão buscar trabalho, condições de vida boa com quem paga mais. E, por incrível que pareça, grande novidade, né? Quem paga mais ainda são os Estados Unidos. Quem investe mais em pesquisa são eles. Quem investe até certo ponto a mais que arte do que certos outros países são eles. Então, eles captam cientistas de vários lugares do mundo, artistas de vários lugares do mundo, pesquisadores de vários lugares do mundo, justamente por esse grande defeito de algumas nações de não investirem como deveriam na ciência e na pesquisa do seu país. Porque, querendo ou não, todo país tem bons cientistas. A hidrografia estratégica. Agora sim vai ficar mais interessante. A hidrografia da SEI oferece facilidade de navegação, pois o relevo é predominantemente de planície suave, ou seja, estamos falando de um território que é predominantemente plano, como foi dito lá no começo do texto, em grande parte cortada por longos e profundos rios, como o Ob, o Ienisei, Lena, Amur, Volga e Ural. Nessa vasta rede hidroviária, circulam barcos transportando mercadorias agrícolas, minérios e produtos industriais. Aqui a gente tem um pouquinho do gráfico hidrográfico da SEI. Esses rios são largamente utilizados em projetos de irrigação, favorecendo a agropecuária em áreas consideradas inóspitas, como as semiáridas da região central. A hidrografia dessa região apresenta os maiores lagos da Terra, né? O Cáspio e o Aral. O Cáspio é até um mar. Diversidade étnica e população. Lembrando, pessoal, vão anotando alguns tópicos vão anotando o nome do tópico, né? Por exemplo, diversidade étnica e população, e anotem algumas dessas frases que eu falo que não estão aqui no texto, certo? Que elas meio que resumem 2 ou 3 parágrafos. É importante que vocês façam anotações também. A SEI apresenta uma grande diversidade étnica e cultural. Sua população é de aproximadamente 280 milhões de habitantes, que, em virtude da diversidade ambiental e da construção histórica, está distribuída de forma desigual sobre o território. 75% está concentrado na porção europeia. Em seu território, são faladas aproximadamente
122 línguas, além de diversos dialetos locais. Então, a gente tem aqui o seguinte, míseros 280 milhões na comunidade dos estados independentes da União Soviética, da antiga União Soviética, e a gente tem mais de 1 bilhão lá na China, que é um território bem menor. Daí você note como é desigual essa distribuição populacional. O grupo eslavo constitui 75% de toda a população da CEI. Entre os eslavos, os russos são predominantes, seguidos de ucranianos e bielorrussos, que professam o cristianismo ortodoxo. Aqui a gente vai ter um quadro de distribuição, né, de habitantes por quilômetro quadrado. Tem lugares que tem menos de um habitante por quilômetro quadrado. Menos de um habitante por quilômetro quadrado. Olha o tamanho desse território. Mais de 25 habitantes por quilômetro quadrado, olha só, se localizam mais aqui na... Deixa eu compartilhar a tela. Mas é claro que vocês estão vendo. Eu vou compartilhar. Aqui, meus queridos, que eu acho que está todo mundo vendo, né? Nessa área aqui, a gente tem menos de onde vocês estão vendo meu mouse, a gente tem menos de uma pessoa, de um habitante por quilômetro quadrado. Então, é uma área muito grande, né? Aqui dá mais de um estado do Brasil com menos de um habitante por quilômetro quadrado. Claro que eu não estou falando de um habitante só nessa área aqui. E a gente nota que as maiores incidências populacionais da CEI, elas se dão lá na Europa, né? Na parte europeia da Comunidade dos Estados Independentes. Continuando. Também são encontradas, também são encontradas outras etnias nas planícies e montanhas da Ásia Central. As mais numerosas são os cazaques, uzbeques, azerbaijanos, turcomenos, quirguizes e iacutos, de origem turco-tártara, que professam o islamismo, além de grupos étnicos armenos, finlandeses, claro, e latinos. A questão da Finlândia é até um pouquinho interessante, né? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler tinha um pacto com Stalin para não invadir, Hitler não invadiria a União Soviética. E Hitler havia dominado a Finlândia. Quando Hitler pôs os pés, né, o exército nazista pôs os pés na União Soviética, ou seja, quando ele quebrou o acordo, Stalin pôs suas tropas do Exército Vermelho contra Hitler, dominou a Finlândia, retomou a Finlândia e colocou o exército finlandês, que estava sob o domínio de Hitler, para lutar contra o próprio Hitler. O que é que a quebra de um tratado não faz, né? População e qualidade de vida. Na CEI, atualmente, os indicadores sociais são muito baixos. Seus membros, com exceção da Rússia, apresentam baixos níveis de IDH. Quem entrou agora, põe o nome, tá? Não esqueçam de pôr o nome. Quem já pôs, não precisa repetir o nome, só uma vez mesmo. Quando socialista, a União Soviética investiu grandes volumes de capitais, né, volumes de dinheiro, nas áreas sociais como saúde e educação. Porém, com a implosão da URSS, os países membros da CEI adotaram um modelo capitalista no qual os serviços sociais passaram da esfera pública para a privada, num grande processo de mercantilização da qualidade de vida e dos serviços essenciais, que se tornaram inviáveis para a maioria da população. Notem que aqui a gente tem uma questão geográfica nacional também, brasileira, que eu estou falando. A privatização, nesse caso aqui, foi péssima para a população russa, que estamos falando de uma população majoritária, né, das zonas não urbanas, né, das zonas rurais, de camponeses. Quando eu privatizo a saúde, a educação, por exemplo,
esses bens sociais que devem ser de responsabilidade, devem ser de tutela do Estado, e eu ponho isso na área particular, na área privada, no setor da iniciativa privada, eu com certeza tiro a abrangência total da população, né, do acesso da população total a esses serviços. Porque se é privado, é pago. Todo mundo pode pagar. Aqui a gente tem, né, uma ideia de privatizar certas empresas, né, certas instituições. A gente que eu digo, não nós, eu e vocês que estão me assistindo, a gente brasileiro, de privatizar algumas empresas, porque o serviço de hoje delas não está sendo tão satisfatório como poderia ou como deveria ser. Mas se privatizar é o plano, fazer com que o serviço dessa empresa seja ruim, para que a população queira privatização, também não é um plano. O plano pode ser o seguinte: vamos fazer com que aquela empresa tenha um serviço ruim, um serviço muito ruim, para que a população queira que a gente venda ela, a gente vende, fica com dinheiro e a população vai ter que pagar por aquele serviço. A população, além de pagar impostos, que já são altíssimos, vai pagar pelo serviço daquela empresa que antes era do governo, né? Era da prefeitura, era do estado, era da federação. Isso é bom? É bom para quem? É ruim? É ruim para quem? A gente tem que pensar nisso também, né, nessa questão econômica. Mas, para desencargo de consciência, vamos lembrar uma coisa, que eu acho que eu já falei para vocês. Lá nos Estados Unidos, não se salva uma alma sem que essa pessoa pague, né? Não tem atendimento gratuito no hospital. Se você não tem, só lamento, né? As pessoas não atendem, lá não tem SUS, não tem sistema previdenciário como a gente tem aqui. O que se acredita, né, do ponto de vista social, isso não é minha opinião, isso é a opinião de estudiosos de políticas sociais, é que em vez de vender, né, e claro, isso é geografia também, em vez de vender, por que não melhorar esse serviço? Por que não melhorar esse serviço que é de todo mundo? Por que é que a gente tem que fazer com que ele seja ruim para que a gente venda, sendo que essa venda não vai beneficiar a população de um modo de vista geral? Porque vamos voltar aqui para o livro, para ter uma base melhor dessa minha discussão. No final da página 152, na última linha, serviços essenciais que se tornaram inviáveis para a maioria da população, ou seja, a maioria da população perdeu de vez o acesso a esses serviços. Saúde, que é essencial para a vida, e educação, que também é essencial para a vida, né? Só para a gente pensar nessas questões. Estrutura e organização política. A comunidade dos Estados independentes se inspirou, aliás, na União Europeia para organizar o seu espaço. Desse modo, apresenta como objetivo comum a criação de um mercado integrado, baseado em relações pacíficas e na cooperação entre nações integrantes, né, entre as nações integrantes. Entretanto, diferencia-se da União Europeia por não ter instituições políticas e econômicas permanentes, como o Parlamento Único ou o Banco Central. As decisões são tomadas em conjunto durante as reuniões regulares que ocorrem entre os chefes de Estado dos países membros. Dentro do grupo, a Rússia monopoliza a maior parte das decisões. Claro, porque estamos falando do país que detém as maiores indústrias da SEI. Então, obviamente, ele vai ter a maior influência nessas decisões, por ser criadora do bloco e herdeira política e militar do Império Socialista Soviético, além das riquezas estratégicas de seu subsolo. Mais do que qualquer outro país emergente da desintegração da União Soviética, a Rússia soube capitalizar a instabilidade do momento de fragmentação e levou para sua esfera de influência os países vizinhos, fornecendo-lhes recursos energéticos, principalmente proteção militar. Não apenas para os seus países vizinhos, que existe essa proteção militar. A Rússia também
isso é importante de falar, já que não tem aqui no livro, a Rússia também oferece proteção militar para outros países que não são da CEI. Quais, professor? De onde? Alguns países aqui da América Latina, como, por exemplo, a Venezuela, onde temos o total esquecimento de Donald Trump sobre a Venezuela, desde que a Rússia pôs navios de guerra no porto venezuelano. É uma espécie de aviso: não mexa com essa gente aqui. Todavia, alguns países começaram a se insurgir contra essa dominação e ameaçaram se desvincular do bloco e trilhar um caminho independente. A comunidade dos Estados Independentes como um todo aqui. Essa imagem aqui é realmente a que resumiria tudo que a gente está estudando do ponto de vista territorial. Desde a antiga União Soviética até, né, que são os países verdes aqui, até a antiga dissolução, a dissolução da URSS em 91 e os atuais membros da CEI, Rússia Europeia, Rússia Asiática, Moldávia, Ucrânia, Belarus, Cazaquistão, Uzbequistão, Azerbaijão, Quirguistão, Turcomenistão e Tajiquistão. Acho que dá para a gente, deixa eu ver, 8 minutinhos. A gente vai ler mais um pouquinho para a gente responder umas questões do professor aqui, tá certo? Agora vamos para a página 153. Só uma pergunta, pessoal. Eu estou avançando muito rápido? Está ficando alguma coisa que vocês queriam que eu explicasse de novo? Vocês estão entendendo direitinho? Está dando para anotar alguma coisa? O ritmo está muito acelerado? Eu queria que vocês falassem que é para eu saber que eu posso seguir de consciência tranquila. Eu acredito que eu estou explicando tudo para vocês. Mas se vocês quiserem que eu explique alguma outra coisa, que eu tire uma dúvida, se estiver faltando um detalhe. E outra coisa importante, né? Como eu gosto muito de história e de geografia, eu sempre puxo os assuntos lá de 1000 anos atrás. E eu vou fazendo essa contextualização, né? Fazendo os pontos com os nós. E às vezes isso pode confundir um pouquinho vocês. Se vocês quiserem, eu contextualizo menos, eu me prendo mais ao livro, tá? Mas eu acho importante contextualizar com tudo, com fatos, com dados, com nomes, com territórios, com tudo. Eu acho mais interessante assim. Mas se vocês quiserem, se estiver acelerado demais, a gente dá uma aliviada também. Lembrando, pessoal, que daquele texto que a gente viu ontem, né, para trás, já tem as questões, né, lá na aba de atividades, certo? Da página que a gente começou até a página que a gente vai encerrar, vão ter outras questões. Questões pouquinhas, só para a gente trabalhar a nossa compreensão sobre o assunto. Conflitos internos e fragmentações. Claro, como vimos, o fim da União Soviética desencadeou uma gigantesca onda de conflitos autonomistas por todo o leste europeu. Essa questão aqui, eu poderia até falar dos escoceses, e um pouquinho distante da União Soviética. Na questão desse conflito autonomista, de ser autônomo, do país ser dono de si, vamos voltar ali para setembro de 2014, onde houve um plebiscito, ou seja, um voto com toda a população, que a população escocesa iria escolher se queria se separar do Reino Unido, né, ou não. E a população escolheu não se separar, escolheu não querer ser independente, certo? Esse também é um dos conflitos. Às vezes é melhor para um país ele não ser independente, já que não vivemos mais numa época de grandes, como que eu posso dizer, dominações, de escravidão, né, de tortura. A Idade Média já passou. É interessante para alguns países que ainda haja esse atrelamento econômico. Não vamos entender como dependência, e sim uma espécie de ajuda, né? Não deixando de entender também que tem uma certa liderança no Reino Unido, na Grã-Bretanha, que é em Londres. Como vimos, né, desencadeou o leste europeu. Pronto. E no território da antiga União Soviética, isso aconteceu
com mais força, as políticas expansionistas russas anexaram forçadamente repúblicas vizinhas, para não dizer que tomou a força, no processo de criação da União Soviética. Posteriormente, para manter o domínio dessas áreas, Joseph Stalin instituiu a política do liquidificador, que consistia em misturar etnias diferentes com predomínio russo em cada uma das repúblicas do vasto Império Soviético. Com a implantação das políticas democratizantes da Glasnost, aliás, por Gorbachev, tem até uma questão sobre isso lá no Classroom. Em 1985, eclodiram na União Soviética diversos movimentos étnicos e nacionalistas de independência, porque, obviamente, estamos falando de políticas de democratização, que se intensificaram e perduram até os dias de hoje. Os principais conflitos da CEI são separatismo russo na Crimeia. A Crimeia é uma província autônoma da Ucrânia, situada numa península da costa norte do Mar Negro. A maior parte dessa região, contudo, é constituída de ucranianos. E sim, aliás, não é constituída de ucranianos, e sim de russos, que foram exilados durante a instalinista política de russificação das nacionalidades. Essa população russa passou a representa aproximadamente 70% do total, e a partir de 92 passou a se organizar em mobilizações exigindo a anexação à região russa, à Rússia, aliás, o que vem desde então gerando conflitos com o governo ucraniano, que não admite passar o controle da região. Só para a gente encerrar essa discussão, já que a gente tem 2 minutos. Só um último pedido. Quem não pôs o nome ainda, coloque, tá? Quem já colocou não precisa repetir. Novamente, o que eu falei sobre os escoceses acontecendo aqui. Só que no caso aqui é o contrário. O governo não quer passar o controle da região da Crimeia, porque é uma região industrial, é uma região de exploração de petróleo, ou seja, tem petróleo, tem interesse. Tem petróleo, tem interesse, e acabou. A história é essa. É uma área industrial, de exploração de recurso energético. Tem uma população lá que, durante o período que Stalin estava no poder, a população é majoritariamente russa, né, de origem russa, e não de origem ucraniana. E essa população quer que essa parte da Crimeia seja de domínio da Rússia. Só que o governo não quer ceder. Porque, querendo ou não, de um ponto de vista territorial, a Crimeia está na Ucrânia e é do governo ucraniano. E isso gera conflitos. Entre quem? Entre a própria população ucraniana e o seu governo, certo? Outros problemas, né, da CEI seriam o separatismo russo na Moldávia e algumas outras questões que não vai dar para a gente discutir, mas a gente vai fazer algumas questões, no caso eu, e vou colocar no Classroom para a gente resolver, né? Até porque nossa próxima aula de geografia é próxima quinta-feira, então vou dar um prazo para vocês me entregarem até quarta, certo? Aí a gente vai ter sábado, domingo, segunda, terça e quarta para me entregar as próximas 5 questões, tá? Lembrando, mais uma vez, que tem outras 5 questões já no Classroom, que eu pus ontem, certo? Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. A gente se vê segunda-feira na disciplina de produção textual. Muito obrigado para quem ficou. Deixa só eu voltar aqui para a reunião. E até a próxima, pessoal. Até mais.